E vem conferir a crítica do mangá de Mag, Labirinto da Magia. E todo mundo tem aquele mangá, aquele anime, aquele filme, aquela série ou aquele livro que gosta muito, mas que as pessoas não comentam tanto, que sabe que tem uma qualidade alta, com quem você conversa, que já leu ou já assistiu, acaba elogiando muito, mas ele não é tão conhecido como poderia ser. E tem várias obras que a gente coloca nessa categoria. Eu gosto muito e queria que as pessoas conhecessem mais, porque essa obra é tão boa que ela merecia mais reconhecimento. Pra mim, no mundo dos mangás, o mangá que entra nisso é Mag, O Labirinto da Magia, que pra quem não sabe, foi publicado entre os anos de 2012 ao ano de 2013, foi completo no total de 37 volumes. O mangá fez tanto sucesso que no mesmo ano de 2013, no seu encerramento, ele ganhou uma temporada de anime, que depois até teve uma continuação com uma segunda temporada, totalizando 50 episódios. Mas no anime, infelizmente, não se encerrou a obra. E bom, eu lembro que quando lançou a primeira temporada do anime, ela foi extremamente elogiada. Muita gente gostou da obra. Então eu não entendo até hoje porque eles resolveram não continuar a obra a partir dali. Porque resolveram não continuar e finalizar a história. Pra mim, Mag é um daqueles animes que eu acredito que merecia um remake, porque eu acho que se uma nova geração hoje, com uma nova cabeça, assistisse, iria gostar muito. Mas aqui o papo não é o anime, o papo é o mangá. E o mangá é muito melhor que o anime, porque a autora de Mag, Labirinto da Magia, ela é muito boa em construir mundo, construir personagens. Eu gosto muito do seu traço, do seu desenho, pelo menos em boa parte. Tem um elemento que eu não gosto, mas em boa parte eu gosto. A primeira coisa que você precisa saber é por que eu me interessei tanto por Mag, o Labirinto da Magia. É porque eu sou uma pessoa que adora tudo que envolve o livro Mil e Uma Noites. Pode ser uma adaptação fiel a um dos contos, como a Disney já fez com Aladdin. Pode ser uma adaptação a outro conto, como também não foi a Disney que fez, mas fizeram em relação ao Simba. Você também tem o Alibaba, você tem os 40 Ladrões. Você tem vários contos dentro do livro que já foram tratados de formas diferentes, até dentro do mundo dos animes, até tendo uma atualização com anime mais moderno. Mas mesmo assim, quando você pensa, um livro que chama muito minha atenção. E quando eu fui atrás disso, a primeira coisa que chamou minha atenção foi saber que iria ter os personagens lá reimaginados obviamente de uma outra forma. E quando eu soube que a premissa inicial já é muito interessante, eles vão entrar em alguns lugares para poder achar grandes riquezas, em grandes praticamente descobertas de dungeons, e nessas dungeons vai ter descobertas vai ter fauna, flora própria, riquezas absolutas, grandes desafios. Só essa premissa inicial já chama muita atenção, de você entrar em várias dungeons diferentes, ver coisas diferentes. Mas o mais surpreendente é que isso é o básico do básico de Mag. Porque quando você vai além disso, a obra tem muito mais para apresentar. Porque isso é só a ideia inicial. Depois, quando ela vai se expandindo e aprendendo mais sobre aquele universo, você percebe o quanto o Mag é uma história rica e o quanto que ela tem para dizer além simplesmente de invadir dungeons. Quando ela vai descobrir outros reinos, descobrir outros personagens. E aí é que começa a parte boa de Mag. Porque Mag, qual que é o primeiro elemento que eu acho que ele chama atenção, pelo menos nos 3 primeiros volumes? Seria envolvendo os personagens e a sua comédia. A autora, a primeira coisa que ela focou foi não simplesmente focar na história. Ele usou a história base, essa base que eu falei pra você aqui, pra tentar apresentar o universo. Aí a partir daí, ela apresentou os personagens e todos são muito carismáticos. Do começo ao final da obra, Mag apresenta personagens muito carismáticos, muito divertidos e muito envolventes, fazendo com que você, como espectador, como leitor, você facilmente se identifique com eles, facilmente queira ver a jornada deles. E a melhor coisa, quanto mais a obra vai avançando, quanto mais os problemas vão escalonando para as coisas mais difíceis, os novos antagonistas, os novos anti-heróis ou personagens dúbios fazem com que você,
queira acompanhar mais eles, porque todos são muito interessantes. O Simba, principalmente, é muito interessante. E quando você acaba vendo a obra como um todo, você vê que isso é um elemento que acaba vendendo muito bem. Porque qual que é o ponto mais importante de cada obra? Que os seus personagens sejam carismáticos. Porque se eles forem carismáticos, você vai querer acompanhar a missão deles, a jornada deles, seja de romance ou para descobrir algo super curioso, ou para virar quem ele quer virar. Isso é o que faz uma obra funcionar. E Mag trabalha muito bem isso. Então, mesmo que tenha elementos por volta deles que não funcionem tão bem, que eu vou chegar nesse ponto, pra mim o ponto principal é que os personagens, tanto os principais como os secundários, são tão ricos em informações, desenvolvimento, que faz com que você facilmente goste deles, facilmente torça por eles, faça com que você, como leitor, queira fazer parte daquela jornada com eles, e não só na parte do drama ou na característica física, que também é muito interessante, como visualmente, ela dá um visual muito interessante para cada personagem. Não, que mistura um moderno com algo até lembrado realmente da parte como se fosse do livro. Isso é bem legal, mas mais do que isso, a comédia funciona muito bem, também é muito envolvente. Então esses elementos de personagem funcionam muito bem, porque a autora escreve muito bem esses personagens. E depois disso a gente vai pro segundo ponto, que a autora também é muito boa, que seja na parte de construir e criar uma ambientação para aquele universo como um todo. Ela consegue fazer com que aquele universo de Mag seja um personagem dentro da história. Então o universo de Mag como um todo, ele é interessante, rico e muito bem trabalhado, muito bem envolvido e explorado ao longo da obra. Você consegue entender o que é cada lugar, como funciona cada reino, como funciona cada religião. E esse é outro elemento que eu vou falar mais pra frente. Mas o ponto principal aqui, em relação à ambientação, é que ela consegue te colocar dentro da história. Você entende sobre a fauna, sobre a flora, sobre como funciona a parte de governo de alguns lugares, como funciona a religião de alguns lugares, e isso é muito interessante. É muito legal como você acompanha aquilo. Eu gostaria de ver mais a parte que envolve fora da parte mais real ali, porque realmente, já que existem palácios, já que existem castelos, né, palácios em relação a ter líderes e reis e monarcas, seria muito interessante você ver também como o povo pensa sobre aquilo. Eu acho que o mangá deixa isso um pouco de lado, e seria legal ver a opinião sobre eles, mas isso não tira a magnitude da obra. Além disso, quando eu falei, além disso, a autora também consegue trabalhar de assuntos sensíveis para um mangá de adolescente, que normalmente não tenta ir tão profundo nisso, de forma muito interessante, em relação à religião, à desigualdade, a parte também de até a escravidão no começo começa a trabalhar um pouco. Tem assuntos muito pesados que ela obviamente não aprofunda tanto em relação a como ela vai fazer a linguagem disso para ser tão profundo. Por exemplo, o mangá de Fullmetal, a autora também trabalha assuntos muito pesados, mas ela tem mais coragem de ir mais a fundo em alguns assuntos. Aqui em Mag não é tão assim, mas é muito legal que ela coloca os assuntos de religião, que são sobre escravidão, sobre desigualdade, sobre dominar a cultura de um outro povo, de uma maneira muito interessante. Ela não tem coragem de ir tão a fundo, então realmente bater na ferida nessas discussões, mas ela coloca as luzes para esses assuntos e ela consegue trabalhar bem ao longo da obra. Poderia se aprofundar mais, poderia ir mais a fundo, mas mesmo assim ela consegue colocar e eu gosto disso. Além disso, Mag também tem uma boa história como um todo de plano de fundo. Além de tudo isso, a história principal, o time skip que é apresentado, também funciona muito bem. Parece mais aquela obra que ela foi pensada do começo ao fim, porque muitas obras acabam aparecendo que a autora pensou como ia ser a obra, mas não pensou como ia terminar. Mag é o oposto. Parece que a autora tinha total contexto do que ela queria fazer e ela fez muito bem. E pra fechar, eu queria falar um pouco sobre a arte, porque a arte dela, ela tem uma dúvida pra mim, num certo ponto, mas de modo geral eu gosto muito da estética que ela dá. Eu gosto muito da estética, dos traços, como os personagens são vivos, como você sabe a característica de cada um, desde a roupa, a sua arma, porque é muito realmente visível. O problema da obra pra mim fica mais pra sequência de ação. A autora não consegue ser boa em criar fluidez na sequência de ação. Ela consegue ser muito boa em criar cenários incríveis, criar momentos de fala, deixar a leitura leve e gostosa, mas na hora de chegar na sequência de ação, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles da autora. Ela não consegue trazer bons traços que deixam a parte fluida. Parece que os personagens dela estão muito engessados e isso enfraquece uma parte da obra. Inclusive, é até difícil de entender o que acontece na luta dela. Não cria uma fluidez para a leitura e alguns até difícil de entender o que aconteceu. Mas tirando essa parte da ação, pra mim, resto, Mag é um mangá que com certeza você tem que ler antes de morrer. Concluindo, Mag tem sim um problema na sequência de ação, mas todo o resto é muito bom. Eu adoro a história, adoro os personagens, adoro a mensagem que ele passa e adoro as discussões que ele apresenta. Com um universo muito rico, Mag é um mangá que com certeza você tem que ler. E por isso que eu fecho o mangá de Mag, o Labirinto da Magia, com uma nota 9 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Mago Labirinto da Magia? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.